Devocional diário, novo tempo. Com o evangelista Paulo Bento. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é sábado e estou chegando com a edição especial do Devocional Diário Novo Tempo. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João capítulo 9, versículo 3. O furacão que devastou as comunidades da costa do Golfo dos Estados Unidos foi um dos desastres naturais mais terríveis da história daquele país. Quando esse tipo de coisa acontece, a pergunta que muitas vezes se faz é: por quê? Mais especificamente, por que Deus, o Senhor, permitiu que isso acontecesse? Os discípulos fizeram a Jesus uma pergunta semelhante em João 9. Depois de ver um homem que tinha nascido cego, os discípulos fizeram uma das grandes perguntas da vida. Eles perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Mas Jesus rejeitou tal ideia dizendo: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, por que isso aconteceu com esse homem? Porque há sofrimento e desastres naturais, como o caso do furacão Katrina, que tomou a vida de tantas pessoas, mas ainda porque temos guerra, terrorismo e tragédias. Em primeiro lugar, a cegueira desse homem não foi resultado de pecado pessoal dele. Sua cegueira foi o resultado do pecado em geral. Sendo assim, desastres naturais, doenças e sofrimentos são o resultado do pecado em geral. Deus disse aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que se comessem do fruto proibido no jardim do Éden, certamente morreriam. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Apesar das advertências de Deus, eles comeram do fruto. Desde então, a morte se espalhou pela raça humana como um incêndio. Mas Deus tem oferecido uma solução para a morte através do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos ama tanto que Ele estendeu a sua mão para nós, enviando seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, quero ser humilde de espírito para poder me relacionar bem com o Senhor, para poder me relacionar melhor com as pessoas ao meu redor. Quero entender que eu não preciso fazer nada para me exaltar diante do Senhor e para ser reconhecido pelas pessoas. Quero rejeitar toda a ansiedade e todo o estresse e aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Deus amado, Pai querido, eu oro pelas autoridades do Brasil e do mundo inteiro, constituídas pelo Senhor. Eu oro pelo órfão e pela viúva. Eu oro pelo acamado, pelo entubado, pelo doente, pelo encarcerado. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo nesse exato momento esta oração. E te agradeço por ter trazido mais uma semana a tua mensagem através do nosso devocional diário Novo Tempo. Senhor, a tua graça me basta. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou mais um final de semana para a família, para o descanso. E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O Devocional Diário Novo Tempo estará de volta a qualquer momento na programação da sua rádio. Até a nossa próxima edição e um bom final de semana. Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas. Conta o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que, certo dia, Jesus Cristo alimentou uma multidão que o seguia, multiplicando apenas 5 pães e 2 peixes. Logo após realizar este milagre, Jesus ordenou aos discípulos que subissem em um barco e atravessassem o mar da Galileia. Então Jesus despediu a multidão e subiu sozinho em um monte para orar.
A certa altura da noite, o barco já estava no meio do mar e ondas grandes, provocadas por um forte vento, batiam contra o barco. Os discípulos de Jesus ficaram assustados e Jesus decidiu ajudá-los indo até eles andando por cima das águas. Ao se aproximar do barco, os discípulos ficaram mais assustados ainda. Disseram uns aos outros que era um fantasma e chegaram a gritar de medo. Mas Jesus falou com eles para acalmá-los, dizendo que era ele e que não tivessem medo. Neste momento, Pedro, que estava no barco, disse a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. E Jesus lhe disse: Vem. Pedro então saiu do barco e andou sobre as águas. Mas no meio do caminho, antes de chegar em Jesus, olhou para o tamanho das ondas e deu atenção à força dos ventos. Sentiu medo e afundou na água, gritando: Senhor, salva-me. Jesus aproximou-se de Pedro e o puxou pela mão, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidasse? Então Jesus acalmou o vento e todos ali o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Essa história bíblica nos ensina que muitas vezes sentimos medo e dúvida porque damos muita atenção para as circunstâncias. Prestamos muita atenção na força do vento e no tamanho das ondas. Tiramos os olhos de Jesus, e isso pode enfraquecer a nossa fé. Foi o que Jesus disse a Pedro: Homem de pouca fé, por que duvidasse? Se mantivermos nossos olhos e nossa atenção em Jesus e em suas lições de vida, passaremos por todos os ventos contrários caminhando sobre as águas. Porque Jesus estará conosco, nos apoiando. E ainda assim, se afundarmos na incerteza e no medo, claremos por sua ajuda, e Ele nos puxará pela mão, nos levantará e nos colocará em segurança. Meu amigo, minha amiga, enfrente as tempestades de hoje na companhia de Jesus Cristo, com coragem para deixar Deus lhe transformar em uma pessoa de fé inabalável, com a certeza de que assim tudo ficará bem. Você ouviu Histórias Bíblicas. Rádio Nova Vida Gospel.com.br 24 horas no ar.